o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, irmãos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Aqui estamos mais uma vez para fazermos um estudo sobre o Evangelho, conversarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos fazer a nossa prece inicial para darmos início ao nosso estudo. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o Mestre de amor e bondade, a espiritualidade amiga que nos acolhe, que nos ajuda, que nos oriente, dizendo assim: obrigado, Senhor, por mais essa noite de estudo, que envolva todos nós que aqui estamos, Senhor, com seu manto de luz e de amor, de sabedoria, de compaixão e misericórdia, para que nós, Senhor, tenhamos um estudo tranquilo, harmônico, com a ajuda da espiritualidade amiga, e também, Senhor, todos nós que aqui estamos encarnados, possamos receber de Ti todo o amor, toda a paz, toda a harmonia, e que a todas, e pedimos também, Senhor, que leve, Senhor, para toda a humanidade essas benesses que iremos receber aqui na noite de hoje. E assim, Senhor, que esses estudos possam permanecer dentro de nós e nós usarmos, praticá-los durante os dias, Senhor, de nossas existências. E assim, em Teu nome, Jesus, em nome dessa espiritualidade amiga que nos acolhe, mas acima de tudo, em nome de Ti, Deus Pai Criador, nós damos iniciado nossa parte, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na casa do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim, amigos, nós estamos estudando, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, nos itens 8, 9 e 10. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E as questões dos Espíritos sobre a fora da caridade não há salvação. E caridade, nós podemos dizer, segundo o dicionário, que é o amor ao próximo. Agir por caridade é o amor ao próximo. Amar a Deus, a caridade, é uma das 3 virtudes teologais. Aquilo que se oferece a esmola, favor, benefício, é fazer uma caridade. A tendência natural para auxiliar alguém que esteja numa situação desfavorável, benevolência, piedade, é uma caridade. Expressão de bondade, compaixão, cedeu-lhe a vaga por caridade. A palavra caridade significa ternura, amor. Caridade é o amor em movimento. Então, esse amor em movimento vai nos ajudar a aprender a amar e aprender a fazer a caridade. E caridade, nós já sabemos que é o amor em movimento. Então, nesses dias que nós estamos passando, para aí a Terra está passando, tempestuoso que estamos vivendo, com a repetição de desastres e calamidades de todos os tipos, como nós temos visto aí recentemente, lá na Turquia, esses abalos sísmicos que tiveram lá, onde pereceram muitas pessoas, muitas outras ficaram feridas. A caridade é convidada a visitar-nos em regime de emergência. É chegada a hora de praticarmos as lições do Mestre Jesus. O apóstolo Paulo denominou que a caridade com a maior das virtudes, especialmente em referência à fé e à esperança. Quando falham os sentimentos conhecidos no comportamento dos seres humanos, o Evangelho de Jesus nos convoca à prática da caridade para com eles, ampliando o seu valor a tudo quanto existe. Então, desta forma, a caridade ela abrange o amor na sua mais elevada expressão. Não se trata de uma fundamentação religiosa, mas conquista de uma excelente virtude de integração da criatura na criação. Então, a caridade não é só nos meios religiosos, é para toda a humanidade, em qualquer momento, em qualquer lugar que ela esteja, em qualquer situação. Não tem discriminação. Na pergunta dos Espíritos 4886, diz assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus?
a resposta da espiritualidade. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, a benevolência para com todos é ajudar, socorrer, amparar. A indulgência com as imperfeições é a clemência, o desculpa, o perdão das culpas e dos erros, né? E o perdão das ofensas, o perdão está na nossa mente. É um processo mental que visa eliminar o sentimento de ódio, rancor, de raiva, ressentimento em nós e no outro também. Então, nesse capítulo, nós vamos começar agora a estudar, a conversar sobre ele. Logo lá no início da introdução, está lá uma história, né? As parábolas de Jesus, essa é uma das parábolas, né? Que está em Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 46, que diz que um rei, que ele coloca de lado, né, os bodes, e vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiveram à sua direita: vinde vós que fostes abençoados por meu Pai, que me deram, se eu tive fome, me deram de comer, se tive sede, me deste de beber, se me viste nus, me vestiste. Aí eles responderam, né? As pessoas responderam lá, os companheiros: mas eu não fiz nada para o Senhor. E ele responde: quando vocês deram para os desvalidos, para os pobres, para os carentes, para aqueles que não têm, vocês deram a mim. Vocês atenderam a mim. Por outro lado, quando vocês deixaram de atender, de doar, e a cada um vocês negaram o pão, o carinho, a atenção, né, o amparo, o aconchego, foi a mim que vocês deixaram de atender. Então, quando Jesus está trazendo essa mensagem para nós em Mateus, ele não está discriminando ninguém. Ele não está discriminando alguém da religião A, B ou C, alguém de algum povo, de alguma nação, né? Não está discriminando cor, não está discriminando a situação econômica, não está discriminando nada. Ele não discrimina. Jesus, ele leva em consideração o que nós somos em espírito, o que o espírito é, o que nós somos em espírito. Então, a lição do Evangelho, ela nos diz, né, a máxima fora da caridade não há salvação, ela consagra o princípio da igualdade perante a Deus e da liberdade de consciência, um reflexo do mais puro cristianismo. Então, a verdadeira caridade é o conjunto de todas as qualidades do coração na bondade e benevolência para com o próximo. E a salvação é a libertação do espírito do apego aos prazeres e valores materiais e pela descoberta dos prazeres e valores espirituais. A salvação é a libertação das imperfeições que nos levam a errar e a praticar o mal a nós e aos outros. A salvação também é a conquista do reino de Deus em nós mesmos, permitindo-nos estar sempre em paz conosco e com Deus, em qualquer lugar e qualquer situação. Essa salvação tem de ser conquistada interiormente no viver de cada um de nós, nos nossos estudos, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com as pessoas e na resignação das nossas provas e expiações. Então não é o Espiritismo que vai salvar, não. E nem é nenhuma outra religião, mas sim a caridade pura, silenciosa, sem preconceito, espontânea, no amor ao próximo, fazendo o bem sem olhar quem, fazendo o bem com espontaneidade, com amor e carinho. Então, como Jesus não discriminou ninguém, então, quando nós estamos falando fora da igreja não há salvação, nós podemos dizer que não são as religiões que salvam, mas sim nós mesmos, as nossas atitudes, os nossos atos, as nossas ações e a nossa transformação moral. Precisamos fazer a nossa reforma íntima, precisamos nos conhecer, precisamos saber quem somos, o que viemos fazer aqui, para onde vamos. E com isso nós vamos nos conhecendo, abrindo os nossos horizontes, abrindo as nossas mentes, ampliando os nossos conhecimentos e vamos ver que as nossas atitudes, as nossas ações anteriores não condizem com o nosso pensamento atual. E aí nós vamos nos transformando lentamente e vamos vendo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o maior mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não amo a Deus e não me amo, não posso amar ao próximo. Fazer ao outro aquilo que queres que faça para você mesmo. Como geralmente nós queremos o melhor para nós, então queremos que querer o melhor para o outro. Por isso que a caridade,
né? Fora da caridade não há salvação. Então nós temos que procurar fazer o melhor, doar o melhor, doar o nosso tempo, fazer o que for de melhor para o outro e para nós também, né? Então, quando muitos de nós estamos reunidos em uma reunião, né, em um templo, em um local, onde lá temos um objetivo, né, de levar a palavra muitas das vezes, dizemos que fomos os escolhidos. Mas quem somos nós para ser escolhido? Pelo contrário, nós não fomos escolhidos. Nós nos propomos, né, já antes de encarnarmos, a fazer esse trabalho, a sermos pessoas melhores, a praticarmos o bem, a fazermos a caridade, a estudarmos, a nos transformarmos. Nós já nos propomos a isso e estamos aqui para isso, né? Não viemos aqui a passeio, viemos aqui para trabalhar, para procurar a nossa perfeição moral e espiritual. Então, nós vivemos hoje num planeta que ainda é pequeno perante o universo, onde o nosso Sol ainda é de quinta grandeza, onde tem outros planetas que o Sol ainda é de quarta, terceira, segunda até primeira grandeza. O Livro dos Espíritos nos diz que tem planetas que eles são autossuficientes na sua própria iluminação. Nas questões lá de 52, 53 do Livro dos Espíritos, ele está falando das dimensões desses mundos. Falam que existem planetas com condições diferenciadas desses parâmetros que nós temos aqui na Terra, né? Então, ora, quando nós fomos há 60 anos atrás e viemos o Homem à Lua, quanta dificuldade nós tivemos. Mas sabemos que outros planetas fazem isso com muito mais rapidez, com muito mais eficiência do que nós aqui do planeta Terra, por conta das nossas limitações espirituais, intelectuais e criativas. Nós ainda estamos mandando, através, né, dos nossos para Júpiter, para Marte, sondas, espaçonaves, né, buscando lá saber ou conhecer alguma coisa deles lá para que a gente possa nos aprimorarmos aqui. Mas o nosso maquinário, o nosso intelecto ainda está um pouco aquém com toda a evolução que nós temos, com todo o crescimento que nós temos. Nós progredimos sim muito, tecnologicamente, intelectualmente, como podemos observar hoje. Nos nossos próprios, observar na tecnologia espacial, né? Na tecnologia de computador. Antigamente, para fazer um computador era uma sala enorme, os computadores enormes, ali, as memórias, né, grandes, né? Hoje nós temos aqui os computadores menores proporções, o celularzinho aqui com chip aqui, com um monte de uma memória enorme, que para ver como é que nós progredimos, né? Progredimos intelectualmente também, né? Temos engenheiros, né, que nos ajudam aí em várias formas, né? Nas cirurgias, podemos observar hoje que as cirurgias que antigamente eram para fazer cortadas, hoje muitas das vezes é feito a laser, é feito com um furinho aqui, um furinho ali, é robótica, né? Os robôs, um médico utilizando os robôs. Então nós crescemos muito, estamos caminhando muito tecnologicamente, né? Intelectualmente. Os cientistas progrediram muito com essa pandemia que nós passamos, ainda estamos com os resquícios dela. As vacinas, né? Remédios, as vacinas foram feitas rapidamente. Não vamos entrar no mérito, né? Mas as vacinas foram construídas e fizeram efeito, porque a vacina foi feita para fazer efeito. E os remédios que nós temos aí, grandes descobertas estão sendo feitas. Então, tudo isso aí, né, nós estamos tirando, né, os véus do universo, dos mistérios que tem no universo. Mas tudo isso aí é gradualmente. Mas, nesse tudo, né, são pessoas boas querendo o progresso. Pelo menos espiritual, progresso tecnológico, progressos materiais. Mas ainda encontramos gente que ainda não dá o troco correto, põe o dedo na balança, vai pesar um pouco mais. Mostrou até isso na novela, né? A pessoa botando a pedra lá na feira para poder pagar mais caro. Tiramos o tapete ainda de alguém, quer dizer, queremos que ela caia, né? Naquela situação ali, fura-se fila, pega-se algo emprestado e não devolve. Ainda temos gente assim ainda, muita gente assim, muitas pessoas estão falando da humanidade, né? Não querendo pagar os seus impostos, principalmente o imposto de renda, que é fraudar, né? Não fazem doação, e nós precisamos de doações, né? Precisamos aprender a doar.
né? Mas ainda hoje, doamos muita coisa. Quando doamos roupas, muitos de nós doam roupas velhas, rasgadas, sujas, imundas, que não servem para nada, só para jogar fora. Sapatos que não dão para nada, só servem para jogar fora. As panelas, utensílios domésticos, amassados, quebrados, furados, sem conserto. Doamos para as instituições. Mas muitas vezes até doamos para essas campanhas que pedem. Porque as instituições, elas precisam daquele para uso próprio, ou se não, para vender, fazer recurso para ela manter, né, as suas contas em dias, manter a casa funcionando normalmente, né, legalmente, com toda a harmonia necessária, estruturalmente falando. Mas quando formos para essas campanhas, as pessoas vão usar aquilo ali, né? Se nós dermos tudo que não nos presta, nós temos que dar, sim, a roupa usada, a roupa antiga, mas em perfeito estado de uso, o sapato que eu comprei outro, posso doar vou doar aquele outro, mas em perfeito estado de uso. As coisas em condições de uso, né? Então, mas como eu falo, igual uma amiga falava, eles já estão doando. Muitos ainda nem doam. Então, mas temos ainda essa caridade, na verdade, é a caridade material, né? Mas nós ainda, a nossa caridade ainda deixa muito a desejar ainda, né? Ainda pensamos muito no material, no eu, no interesse próprio, né? E se pensarmos que essa é a nossa caridade material, imagina a nossa caridade moral, né? A nossa caridade espiritual. Então, a caridade moral, ela é uma que qualquer um de nós podemos praticar, porque ela não tem custo nenhum. Mas é que é a mais difícil de pôr em prática. Por quê? Porque é da convivência com o ser. Que nós temos que suportar uns aos outros. Saber calar no momento certo, para ouvir o outro, saber silenciar, não apontar os erros dos outros, não se colocar acima de ninguém, né? Compreender, respeitar o outro, não ser preconceituoso. Então, nós estamos ainda... Isso tudo nós podemos fazer, mas essa caridade ainda também está aquém, né? Ainda estamos precisando aprender muito, né? A vivenciar muito, a conviver muito. Então, diz assim, ó, dê para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito. Quando ajudamos alguém, não devemos nos preocupar com a destinação dada ao nosso donativo. Esta responsabilidade é de quem o recebe. Então, quando a gente dá um recurso financeiro para alguém, no sinal ou qualquer lugar que for, o que ele vai comprar, o que ele vai fazer, não compete a nós que demos, nós demos de coração. Compete a ele a responsabilidade do que ele vai fazer. Nossas sobras de hoje poderão ser nossas necessidades de amanhã. Então, vamos doar o melhor, porque amanhã nós poderemos estar precisando daquilo ali. Nossas doações e ajudas geram gratidões e amizades que nos ajudarão ao retornarmos à vida espiritual, porque se eu estou dando o melhor de mim, esses amigos que estão recebendo, amanhã vão agradecer, né? Já tem lá no Evangelho de Sansão que ele fala, né? Fazer amigos é a melhor coisa que existe. E na verdade é mesmo, fazer amigos é a melhor coisa que existe. Muitas das vezes nos desesperamos ao reconhecer no plano espiritual irmãos nossos de outrora, naqueles a quem deixamos de ajudar. Então vamos ajudar, né? Vamos procurar fazer o melhor para esses irmãos. Nós falamos da caridade material e da caridade moral. Imagina a caridade espiritual. O que nós doamos para o outro? Será que nós doamos o que melhor que nós temos? Como, né? Geralmente nós somos muito egoístas ainda. Nós queremos o melhor para nós, mas para o outro nós não queremos o melhor, né? Mas nós precisamos compreender e fazer isso. O melhor para mim e o melhor para o outro. Como é que nós vamos saber que nós estamos recebendo mais quando nós damos o melhor, né? Que eu estou também recebendo de acordo com o que eu estou dando. Então tem uma história de Bezerra de Menezes, que eu não sei se todos vocês sabem, mas se já sabem, vamos relembrar, os que não sabem, vamos aprender, né? Da história do filho dele, que estava muito mal mesmo, febre muito alta, praticamente à beira ali. Ele pensava até que o filho dele ia morrer, não ia passar daquela noite, quando uma senhora bateu à sua porta, beirando aí às 10 horas da noite, pedindo auxílio a ele, para ele e também atender o filho dela. O que ele fez? Ele pegou o seu material, né? Seu material
de trabalho, sua pastinha, né, com seu material de trabalho, fez uma prece a Deus, entregando a vida do seu filho e foi atender aquela pessoa que estava necessitada do seu auxílio. E lá ele foi com todo o amor, com todo o coração, com toda a boa vontade. Quando ele retornou, o que aconteceu? O filho dele estava ali, tranquilo, sem febre, conversando, brincando, tudo direitinho. Por que será? Né? Por que será, né, que aconteceu isso? Pela atenção e carinho ao outro, pela caridade que ele fez sem ostentação, sem olhar, sem receber honorário nenhum, né? Pois ele foi ao lugar que ele foi, a pessoa que foi era extremamente carente. Será que nós faríamos isso? Largaríamos o nosso ente querido? Nós podemos doar o nosso tempo. Nós podemos doar o nosso tempo, que é o talismã divino, é o precioso, é muito precioso o nosso tempo. Nós podemos doar ele. Mas muitas das vezes, né, na maioria das vezes, nós não fazemos. Conversar com a família, ter um tempo de conversar com o filho, atender os nossos pais, os nossos avós idosos, né? Atender um amigo que bate a nossa porta, mas o tempo vai passando, não fazemos isso e nem percebemos que nós somos tão sem caridade, tão sem expressão solidária, que ainda estamos muito ainda no eu, na faixa do eu, no egoísmo, no interesse próprio. Então, quando nós vemos essa expressão fora da caridade, não há salvação, nós não temos mais desculpa para não fazê-la. Porque a caridade não é doar o pior, é doar o que nós temos de melhor. Ao contrário, é doar o que nós temos de melhor. E o que nós temos de melhor? É o nosso tempo, que é o talismã divino. É a alegria de viver, que é a disponibilidade de ouvir alguém. Quantas vezes, muitas das vezes, né, quantas horas de nossas vidas ficamos diante da televisão? Quantas? Muitas ainda. E nos são transmitidos pela mídia, pela televisão, nos são transmitidos pelo computador, pela internet. Muitas coisas boas, sim, muitas coisas boas. Mas a maioria delas são sentimentos negativos que nos fazem sofrer, nos fazem vibrar negativamente. E é necessário que nós ficamos vigilantes o tempo todo. O tempo todo nós precisamos estar vigilantes com essas notícias, com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos, com aquilo que lemos. Então, qualquer momento é hora da gente fazer caridade. Ninguém precisa de ocasião especial para exemplificar os ensinamentos de Jesus. Você e eu, nós conhecemos o Evangelho, sabemos o que temos que fazer. Então, é hora de agir. Diz André Luiz nessa lição, né? Lá no livro Vivendo o Evangelho, que é a hora é chegada, a hora é o momento, é agora o momento. Não podemos mais dizer que não sabemos. E o que nós podemos fazer? Além de ouvir, além de doar, de conversar com nossos familiares, dar atenção à sua família, além disso tudo, o que nós podemos fazer? Nós podemos doar sangue, nós podemos ler para os cegos, nós podemos visitar os idosos, podemos ir aos hospitais, levar uma palavra amiga, abraçar as pessoas, doar cabelos, aqueles que têm cabelos grandes, cortar um pedaço, doar para fazer peruca para aquelas pessoas que têm câncer, que o cabelo cai. Embora hoje os remédios, muitos deles nem deixam o cabelo, doar brinquedos, roupas, alimentos dentro da validade, ter paciência nas tarefas demoradas, que às vezes nós não temos. Quando a gente estiver atendendo ali, quem trabalha com o público, atendendo o próximo, a gente ser atencioso e responsável, né? Fazer a empatia, se colocar no lugar do outro, ajudar sempre que possível aquelas pessoas que têm necessidades especiais, né? A gente puder ajudar, a subir no ônibus, a descer no ônibus, a atravessar uma rua, ou, sei lá, passar numa calçada, tudo aquilo, parar o carro para a pessoa passar, tudo aquilo que nós podemos fazer. Então, essas coisas simples, mas temos condições de fazer isso. Mas muitos de nós não fazemos, até desconhecemos até que pode ser feito isso, né? Então, é na caridade que nós devemos procurar a paz do coração, o contentamento da nossa alma, o remédio para as aflições do nosso dia a dia. Porque quando nós somos caridosos, estamos trabalhando voluntariamente em algum serviço disso aí, nós nem pensamos em nós, nem pensamos nas nossas dores, né? Então, a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Né? Diz Emmanuel, que a caridade que deveis
procurar, é com a caridade que nós devemos procurar a paz do coração. Então a caridade é esse processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar a esperança e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Que o reino de Deus está dentro de nós, dentro de cada um de nós. E também está, precisa estar também dentro do contexto em que nós vivemos. Então, no livro aqui, Jesus no Lar, que foi quando esse livro aqui é tudo baseado no culto evangelho do lar, dentro da casa de Pedro. Então tem a história, aqui a parábola, vamos dizer assim, as historinhas que Jesus contava da caridade desconhecida. Então a caridade desconhecida é aquele que o escravo, ele era escravo, ele queria fazer o bem, ele queria fazer o máximo de bem, mas através da sopa, de dar o agasalho, ele pensava, mas ele não tinha recursos. Então, mas ele fazia outro tipo de caridade. Quando alguém vinha falar com ele mal de alguém, não, ele pensava sempre no bem. Tudo aquilo que a pessoa queria jogar uma maledicência, ele pensava não. Se a pessoa estivesse ausente, ele tentava desvirtuar. Então ele procurava estar sempre fazendo o bem para o outro, pensando no bem do outro. Então, quando ele desencarnou, ele recebeu aquela auréola de diamante lá, ele não sabia por quê. Aí foi falado para ele que ele fazia o bem sem ele saber. Então, ele não pensava que ele fazia o bem, ele pensava que bem era ele dar a sopa, ele dar o agasalho. E não é isso. Fazer o bem é em tudo isso que nós falamos aqui. Fazer a caridade é tudo isso que nós falamos aqui. Então, no final dessa lição, Jesus fala assim, ele olha para todos que estão lá ouvindo, e fala assim, calmo e sereno, como sempre, que é o tom dele amigo, Distribua o pão e a cobertura, acendamos a luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal em nosso esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida, pois fora da caridade não há salvação. E assim, amigos, nós vamos chegando ao fim do nosso estudo, com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho. Agradecemos muito a vocês todos por nos ouvirem e possamos ter uma próxima oportunidade. Agradecemos ao Grupo Espírita Amadeu Ferretti por essa oportunidade. E agora vamos fazer a nossa prece final, levando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, mais uma vez, a Jesus, o nosso Mestre de amor, e a todos esses irmãos bondosos que nos auxiliam, que nos assistem. Agradecidos estamos, Senhor, por mais esse estudo do Teu Evangelho de amor na casa, no Grupo Espírita Leão, no Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Nós te agradecemos de todo o coração essa oportunidade. E envolva todos nós com o Teu manto de luz, de amor e de paz, levando a paz, Senhor, não só para os nossos lares, para aqueles que estão ouvindo, mas para toda a humanidade. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos, irmãos. Muita paz e muita luz para todos nós. Que Deus abençoe todos. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês.